Boa noite, sejam bem-vindos, né, que todos estejam bem, né, nesse momento. Estou um pouquinho atrasado aqui com a live, muito trânsito hoje aqui na cidade de Curitiba, mas agora cheguei. E sempre lembrando, pessoal, que eu deixo aberto, quem quiser fazer perguntas, intervir, tirar dúvidas, né, é uma oportunidade de a gente conversar também, né, não só sobre o assunto da live, mas sobre outras coisas que vocês acham importantes em relação à saúde, doença, tá? Então assim, né, o tema da live é provocativo, a gente começa por aí, né? Então boa noite, Olga, tudo bem, querida? O que a obesidade causa na microbiota, no intestino, na verdade, né? O que a obesidade causa no intestino? E aí a coisa começa a ficar interessante porque poderia ser o inverso. A gente poderia dizer o que o intestino influencia, digamos assim, na obesidade. Porque é fato de que a obesidade é uma doença complexa, né, e que o intestino está extremamente implicado nesse processo. Né? A gente sabe hoje que, sabe aquela história das pessoas obesas, né, que estão muito acima do peso, que fala assim, puxa, doutor, eu tenho a impressão de que eu como algo e eu engordo comendo salada, eu engordo comendo coisas que não tem caloria, que eu percebo que são saudáveis, entre aspas, né? E aí o que acontece, pessoal? De fato, essa pessoa tem uma razão em estar fazendo essa afirmação, né? Porque hoje, nos últimos 20 anos, mais ou menos, na medicina, até antes, né? A gente descobriu todas as funções desse intestino e a relação com a obesidade, né? Tem muitos estudos relacionados a isso. Oi, Sandra, tudo bom, querida? Tava assistindo na aula da Isabela, que legal, tava muito bacana aquela aula ontem, né? E espero que tenha sido positivo aí para ti, mas muito bom que você tava junto lá. Ontem eu fiz uma palestra sobre constelações de saúde, era um outro tema. Então, essa pessoa que fala assim, doutor, eu não consigo emagrecer e eu como coisas que teoricamente são saudáveis e eu acabo engordando, isso tem a ver com esse assunto dessa live. Ou seja, existe uma interface entre o tecido adiposo, né, que é o nosso tecido que reserva também os triglicerídeos, o glicerol, né, armazena essa gordura no nosso corpo, e o intestino. E na realidade, a relação entre o intestino e os outros órgãos do corpo, ela passou a cada vez ter mais publicações, pessoal. Se por um bom período a gente ouviu a expressão, o intestino é o segundo cérebro humano, né? Alguns até questionam que pode ser o primeiro, enfim, porque tem mais neurônios, tem mais sistema imunológico ali, tem uma complexidade muito grande, né? Então, assim, se tinha o advento dessa expressão, ele é o segundo cérebro, hoje a gente não só fala do intestino em si, do que o intestino significa para a saúde da pessoa, mas a gente já fala do intestino relacionado a doenças. Então, relacionar o intestino à obesidade é uma relação já hoje bem estudada. E como é que se acontece essa relação? Né? Essa relação acontece pelo seguinte: as bactérias que moram no nosso intestino delgado, né, no intestino grosso, elas cumprem um papel muito importante, tanto na produção de nutrientes no nosso corpo, como uma barreira, às vezes, para entradas de algumas substâncias indesejáveis, tá, dentro do corpo. E, além disso, então, elas têm efeito detoxificante local, né, no intestino mesmo. E, além disso, as bactérias, se elas estiverem de uma forma equilibrada nessa microbiota, né, do intestino, nesse microbioma intestinal, a gente vai ver que as células, a microbiota, ela se alimenta, né, de vários produtos da nossa dieta e produz substâncias muito interessantes para evitar a obesidade. Muitas vezes essas substâncias são capazes de diminuir a resistência à insulina, de facilitar então as sinalizações, né, da glicose no nosso sangue, vai também diminuir marcadores inflamatórios, vai produzir alguns metabólitos como ácidos graxos de cadeia curta, propionato, acetato, butirato, que são substâncias muito benéficas, tanto para o nosso cérebro, para o nosso fígado, né, para o nosso corpo como um todo.
Então essas bactérias que moram no nosso intestino, então não é só um papel do intestino, né? Vocês já estão vendo que toda a microbiota, toda a população, né, trilionária, digamos assim, de bactérias, elas cumprem um papel muito importante. Então não é só o papel do intestino em si, mas em si de todo aquele ecossistema que está organizado lá no intestino delgado, intestino grosso. Então o que acontece? Quando a pessoa ela tem um equilíbrio dessa microbiota, ela consegue fazer todas essas funções, né? Então essas bactérias conseguem cumprir essas funções de simbiose, de entregar para o hospedeiro, no caso nós, né? Vantagens assim do ponto de vista de saúde, de inflamação, de se sentir com mais energia e tal. No momento em que a gente tem um microbioma desequilibrado, né? Então, ou seja, a proporção de bactérias não está ideal, ou existe predominância, às vezes, por exemplo, tem dois tipos grandes de bactérias no intestino, chamado Firmicutes e Bacteroidetes, né? Então são as principais populações de bactérias do intestino. Se a gente tem uma predominância das Firmicutes em relação às Bacteroidetes, você já vai estar produzindo uma microbiota muito mais obesogênica. Ou seja, você vai estar com mais facilidade de extrair dessa dieta uma energia, algumas moléculas que em geral numa pessoa magra ela não absorve, ela acaba eliminando. Ou seja, realmente a população dessas bactérias ela é determinante em a gente saber se a gente vai reservar mais gordura no nosso corpo ou se a gente vai eliminar, a gente vai se tornar uma pessoa mais magra. E então esse é o primeiro raciocínio, existe uma relação direta entre esse microbioma, né, essas bactérias, esses vírus, existem até novos filos descobertos, né, no intestino, tem milhares de bactérias descobertas aí recentemente. Então, quando você tem esse equilíbrio entre essas bactérias, esses filos de bactérias, você consegue ter uma homeostase, um equilíbrio metabólico, o teu metabolismo da insulina funciona bem, você tende a não gerar também inflamação sistêmica. Um grande problema hoje da obesidade é que a pessoa que está obesa, vocês já viram essa expressão, ela está inflamada, né? E de onde vem essa inflamação? Vem do próprio tecido adiposo. O tecido adiposo ele é um tecido que produz citocinas inflamatórias, mas também vem dessa microbiota que não está favorável. Às vezes no obeso você tem uma quantidade de Firmicutes muito grande e de bactérias, às vezes patogênicas, Clostridium, Escherichia coli, bactérias que não são interessantes, que elas não são vantajosas para aquela pessoa. Então o que acontece? Quando você existe nessa pessoa uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio dessas populações bacterianas, você vai facilitar o surgimento de uma outra síndrome, que é a síndrome do leaky gut, né? O intestino que está furado. Basicamente, as células do intestino estão lado a lado, uma coladinha na outra. E o intestino ele é uma barreira, a camada epitelial do intestino é uma barreira de uma célula só, que controla como um portão tudo que entra no nosso corpo e tudo que tem que ser mantido ali na luz intestinal eliminado como fezes. Quando você começa a ter um desequilíbrio da microbiota, você vai perdendo aos poucos essa capacidade do intestino ser uma barreira, de ser um portão inteligente do que entra e do que sai. Então, ao invés de só estar entrando nutrientes, coisas boas para o nosso corpo, a gente passa às vezes a ter um intestino muito afastado, né, que a gente chama do intestino muito furado, leaky gut, e essas bactérias que estão ali na luz intestinal passam a estimular aqui o sistema imunológico. O sistema imunológico está logo abaixo dessa camada de células e quando você estimula esse sistema imunológico, aquela inflamação não fica só no intestino. Essa é a questão, né? Geralmente você provoca uma resposta inflamatória sistêmica no seu organismo. Ou seja, os lipopolissacarídeos, a gente chama de LPS, produtos bacterianos, pedaços de bactérias, né, material genético de bactérias, pode estimular seu sistema imunológico, que está logo abaixo dessa camada protetora de células do intestino, e isso desencadear uma resposta inflamatória bastante exacerbada no corpo todo.
A pessoa muitas vezes ela não percebe, ela não sente essa inflamação. Essa inflamação pode ser completamente silenciosa. E muitas vezes a gente chama assim, é uma inflamação crônica, porque muitas vezes a pessoa está lá há anos nesse processo. Mas o fato é que esse processo continuamente de desequilíbrio, de geração de inflamação pelo intestino, é de assustar, né, Sandra? É isso mesmo. Ele vai provocando essa tempestade de citocinas inflamatórias, vai gerando no organismo uma resposta inflamatória maior, e isso vai desequilibrando o seu metabolismo. Então o mecanismo essencial da obesidade, que é basicamente a resistência à insulina e a inflamação crônica, eles começam a aparecer juntos. Porque a insulina, o hormônio que nós produzimos a partir do nosso pâncreas, das células beta-pancreáticas, né? Nós estamos estimulando a insulina toda vez que nós comemos. No momento em que eu tenho um status de inflamação muito grande no organismo, essa insulina ela não consegue estimular tão bem o receptor da célula. Então já é um problema. Então o que acontece? Quando eu não estimulo muito bem esse receptor da célula, essa célula não vai dar a mensagem, né, do que é essa insulina, o que ela tem que desencadear lá na célula. Quando eu não dou essa mensagem, eu não consigo fazer entrar ali na periferia, na membrana da célula, né, um processo, bombas que absorvem a glicose do sangue, né? Então esses transportadores de glicose, que a gente chama GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT4 é o mais falado, né, nesse mecanismo de resistência à insulina. Ou seja, inflamação crônica e esse processo de resistência à insulina vai deixando o nosso corpo pouco efetivo em trabalhar com a glicemia, e essa glicemia alterada vai provocar mais bagunça no nosso corpo. Nós vamos tender a impactar outros órgãos, né? Então o problema da resistência à insulina é isso. O que o nosso corpo vai fazer? Para vencer essa resistência à insulina, o nosso corpo vai fabricar mais insulina. E aí a partir desse momento que eu fabrico mais insulina, eu consigo botar essa glicose dentro da célula, mas eu vou transformando em gordura também. Eu passo também a exigir muito mais no meu pâncreas, tá? Então o mecanismo da obesidade tem muito a ver com o intestino. Por isso que quando a gente vai tratar intestino em obesos, né, a gente também está querendo tratar a obesidade. Por isso que aí a gente pode perguntar como é que a gente faz, Luiz, para justamente ter uma microbiota mais saudável. O primeiro hábito, pessoal, que é o que a gente mais tem controle, é saber o que está comendo, né? Então, claro, a alimentação, a dieta, o que nós estamos comendo diariamente é fundamental para a gente saber como é que vai estar a saúde do nosso intestino. Então, basicamente, hoje a nossa alimentação ocidental ela é rica em farináceos, em produtos industrializados, em produtos com corantes, com flavorizantes, produtos processados mesmo. Então, quando a gente come esses elementos antinutricionais que não são da natureza, que na verdade são desencadeadores, né, de um monte de doença na realidade, eles vão passar pela luz intestinal e isso vai favorecer a criação, né, a proliferação de filos de bactérias não vantajosos para o emagrecimento. A gente vai tender a ter bactérias mais firmicutes, bactérias mais patogênicas, e a gente vai tendo uma microbiota não favorável. Por quê? Porque a microbiota ela só se sustenta a partir da comida que a gente dá para ela também. Ela é dependente de alimentos. Então a gente precisa ter prebióticos, né? O conceito de prebiótico é o quê? É uma fibra, é algum alimento que ajuda essas bactérias a manterem as suas funções para o nosso corpo. Se eu tenho uma alimentação muito pobre em nutrientes e muito rica em industrializados, ou seja, um monte de partícula estranha no meu corpo, eu tendo a desfavorecer a minha microbiota. Então as bactérias boas vão morrendo e as bactérias mais patogênicas vão crescendo nesse meio. Então, do lado contrário, se você tem uma dieta mais rica em fibras vegetais, né? Então você come salada, você come legumes, você come frutas, você come cereais integrais. Os integrais eles têm muito mais fibras, então isso serve de alimento para as bactérias do seu intestino.
Quando você tem essa alimentação mais diversificada de nutrientes, através de uma dieta mais orgânica, com todos esses elementos de fibras, quando você tem menos quantidade de produtos processados, você vai ter um ambiente favorável para o quê? Para você dar alimentos, fibras prebióticas, para que as bactérias do seu intestino possam, aquelas boas, as comensais que tem que estar lá, elas possam crescer e ter alimentos. Ou seja, é uma relação total de interdependência, né, entre o que a gente come e o que a gente está gerando de bactéria no nosso intestino. Muito interessante, né? Então, existe essa codependência entre a vida humana e as bactérias. É muito importante, pessoal. Hoje, cada vez mais, os estudos, né, na medicina estudam o microbioma. Não estuda só as bactérias em si, que é a microbiota, mas estuda o ambiente em que essas bactérias se encontram, a saúde desse intestino com essas bactérias e o que elas geram de vantagem evolutiva para a espécie humana, né? Aí, assim, a pergunta que se faz muito, desculpem, a pergunta que muitas pessoas me fazem, que os pacientes me fazem, tá bom, Luiz, eu entendi o conceito do microbioma. A pergunta é, se eu sou obeso, eu tenho como mudar o meu microbioma, a minha microbiota? Claro que tem, né? A gente está falando da dieta. E às vezes, pessoal, uma pessoa obesa, o que a gente faz? Além de a gente corrigir a alimentação, que é o mais importante, a gente também vai poder utilizar alguns suplementos, né? Tem vários suplementos, inclusive fibras estudadas de lactobacilos, né? A gente vai ter algumas bactérias favoráveis para o emagrecimento. Então o que a gente faz? Geralmente a gente corrige a alimentação desse paciente e a gente vai suplementar justamente probióticos ou prebióticos específicos para aquela condição clínica. Então a medicina está chegando num ponto em que a gente consegue dizer que tipo de cepa de bactéria, né, que tipo de indução que eu tenho que fazer nesse intestino para tratar a doença que a pessoa tem. Isso não vale só para a obesidade, isso vale para asma, isso vale para dermatites, isso vale para doenças autoimunes, isso vale para câncer. Dependendo do tipo de doença ou de sintoma que o paciente tem, eu vou fazer suplementações probióticas específicas e às vezes prebióticas específicas, tá? Mas, consideração, o mais importante é a alimentação desse paciente. Por isso que se você, né, muitos pacientes às vezes têm câncer, por exemplo, e vão procurar ajuda lá na clínica. Doutor, eu fui lá no oncologista e ele falou que eu posso comer qualquer coisa. Eu estou tratando uma doença autoimune e me falou que vida normal, come qualquer coisa. Então, pessoal, isso já são situações que estão ultrapassadas. O médico que muitas vezes mantém essa conduta é porque ele não se atualizou nessa parte da nutrição, né? A gente é da nutrologia também, a gente está mais assim, atualizado em relação a essas condutas. Sempre a alimentação ela vai cumprir um papel importante no tratamento de qualquer doença. Por quê? Porque é o nutriente que está chegando no teu corpo, mas é a indução desse microbioma que a gente quer, que é mais favorável para corrigir o problema, tá? Então hoje a gente fala muito de intestino relacionado às doenças. Não é só a obesidade, é intestino relacionado à tireoide, é intestino relacionado ao cérebro, é intestino relacionado ao osso, é intestino relacionado ao pulmão, intestino relacionado à pele. Então todas as doenças, pessoal, a gente pode dizer assim, a gente pode generalizar até, elas têm uma interface com o intestino e com o microbioma, com as bactérias, com os vírus, com todos os seres vivos que habitam o nosso intestino. Então a gente vai ter que tratar também sobre esse prisma, né? E além do que, não é só o que come, mas também o que não come. Muitas vezes, por exemplo, o paciente que come muito seguido, que tem muita fome, come 3, 4, 5, 6 vezes no dia. Então, assim, você vai induzir também um microbioma não favorável para o emagrecimento. Não à toa, né, que hoje a estratégia do jejum intermitente, para você conseguir fazer teu corpo aprender a queimar mais gordura, ela é efetiva. Tanto é que as pessoas que incorporam o jejum intermitente como estilo de vida, elas têm uma facilidade maior em emagrecer. Isso mostra também, por um outro ponto de vista, que a gente acaba comendo demais, né? Então, na cultura nossa, a gente acaba
às vezes exagerando na comida. A gente acaba comendo mais do que o nosso corpo necessita e a gente também não faz nosso corpo queimar as reservas, né? Porque evolutivamente, isso é um conceito importante, evolutivamente a evolução ela deu privilégio para as pessoas que tinham genes obesogênicos, ou seja, todas as pessoas que tinham tendência a reservar mais gordura no corpo, elas foram privilegiadas pela evolução, né? Então, por quê? Porque na época que o homem era caçador-coletor, ele não tinha alimentos o tempo inteiro. Então ele precisava de uma genética induzida que fosse favorável, né, para se manter vivo em tempos em que eu não tenho acesso aos alimentos, né? Mas o que aconteceu? Isso evoluiu, veio a revolução agrícola, a gente plantou alimentos, os alimentos cresceram a partir da terra, eles foram favoráveis, né? A gente pôde não ser mais nômade, a gente pôde se fixar num local e a gente começou a engordar. E também a nossa alimentação mudou radicalmente com a Revolução Industrial, com o advento das máquinas, da industrialização dos alimentos. Não são mais alimentos vindos da terra, são alimentos ultraprocessados hoje em dia. Então isso também tem um impacto. Então a questão é essa, hoje a gente come alimentos muito pobres nutricionalmente, né, com poucas fibras perbióticas, a gente mata todas as bactérias boas do nosso intestino, hidratamos pouco, porque a maior parte das pessoas que eu avalio, elas tomam pouquíssima água, e a água é um elemento que garante o funcionamento celular, funcionamento do nosso corpo, né? E aí o que acontece? Nós tendemos a acumular mais, e aí isso está totalmente relacionado à microbiota, tá? Então esse é um conceito muito importante. Evolutivamente, nossos genes mais favoráveis são de ser obesos, tá? Os obesos tiveram vantagens assim durante a evolução, né? Quem conseguia segurar mais energia a partir de uma refeição se mantinha mais vivo. Os outros morriam, né? Porque morriam de fome mesmo. Só que hoje a situação é outra. Hoje a gente está vendo ao contrário. As pessoas que são obesas e muita gordura corporal, elas tendem a morrer por várias complicações cardiológicas, renais, pulmonares, né? A gente viu na Covid, as pessoas que pegavam Covid e eram obesas morriam muito mais, muita mortalidade. Ou seja, a obesidade é uma doença crônica. A obesidade não é uma coisa só da pessoa optar por comer certo ou errado. Às vezes ela está comendo certo, mas por todos esses vícios, por toda uma herança genética, maus hábitos anteriores, né, uma genética desfavorável, a gente vai ter às vezes a obesidade, ela precisa ser tratada como uma doença. Tem algumas pessoas que colocaram aqui, a Simone colocou, comendo com o olho. Às vezes a pessoa engorda também, né? Só olhando para a comida já está engordando. Mas isso mostra o quê, pessoal? Que existe um componente muito importante de estresse na questão da obesidade e de microbioma. E as duas coisas têm interface. A Isaira falou aqui, ó, sou uma mulher trans, seja bem-vinda. Estou em dieta e devido à dieta estou tendo constipação. E a nutricionista disse isso mesmo, que você está falando das bactérias ruins. Justamente, então, quando a gente está com constipação, isso já é uma alteração muito errada do intestino. O normal é a gente ter trânsito intestinal diário, tá? Normal é todo dia a gente evacuar. Esse seria o ideal, tá? E 1 ou 2 vezes ao dia, mais que 2 vezes também não é normal. Mas vamos pegar na média, 1 a 2 vezes ao dia e evacuar diariamente. Então, constipação, que é esse sintoma que você está tendo, o que está mostrando ali? Pode ser falta de água, que é muito comum, né? Porque a gente precisa de água para a gente poder formar as fezes e evacuar. Pode ser falta de fibras na dieta, né? Então, esses são os 2 erros básicos. Será que a dieta tem fibra suficiente? Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas hoje fazer low carb, só que daí come uma quantidade de carne absurda. E a carne, ela é difícil a digestão, ela tranca mais o intestino. Fica faltando fibra, fica faltando salada, às vezes a pessoa só come carne e proteína, né? Então fica faltando fibras. Nos cereais integrais, que as pessoas morrem de medo de comer, né? Porque acham que vou engordar, na verdade isso é mito, né? Você tem carboidratos bons e você tem fibras excelentes para a tua microbiota.
Então, teria que checar, né, Isaira, a dieta do ponto de vista assim, tem água suficiente? Tem fibras suficientes? E se isso tiver corrigido, será que vale a pena fazer uma suplementação prebiótica? Ou seja, aumentar mais fibras, e probiótica, tentar dar alguns combos de probióticos, de lactobacilos, para ajudar esse intestino a funcionar? E em geral isso funciona bem, tá? Isso em geral corrige esse problema, tá? E outra coisa, tudo que a gente faz direitinho daqui desde a boca até o estômago vai ajudar no intestino. Então também quando a gente fala do intestino constipado, a gente tem que avaliar se nós mastigamos adequadamente. Que a maior parte das pessoas engole a comida. Né? Engole a comida, come ar e assim não mastiga, come com pressa. E isso vai ter um impacto muito grande em como esse bolo alimentar vai ser processado. Então isso vai ser muito ruim para quando chegar lá no intestino, você vai induzir uma microbiota ruim. Então esse processo da boca, da faringe, do esôfago, do estômago, do duodeno, né? Depois do intestino delgado, ilho e depois do intestino grosso, tudo isso é super importante. Cada etapa cumpre a sua função. E se a pessoa mastiga muito rápida, come sob estresse, tá com o celular ligado, tá vendo televisão, tudo isso atrapalha. Porque o que acontece? Não é só aqui que tem que estar funcionando bem. A cabeça tem que estar favorável para a digestão ser exata, né? Para você poder extrair da alimentação todos os nutrientes. Então o sistema nervoso parasimpático é o que comanda a digestão e as secreções do pâncreas, da bile, do estômago. Se eu estou comendo e de repente tem uma tragédia na televisão, estou assistindo o jornal, eu fico impactado por aquilo. Daí alguém conversa comigo e me conta uma notícia, você fica assustado. Aí você está comendo e aí você começa a processar aquilo. Ou eu estou na refeição, esse é o pior de todos, né? E eu começo a discutir na refeição, né? Com meu parceiro, com meu namorado. Gente, isso aí vai desencadear, né, disparos do sistema nervoso simpático, ou seja, o meu parasimpático vai ficar inibido, que era o que comandava a digestão. Eu vou jogar lá estímulo para o meu sistema digestório de fibras simpáticas, vai parar a digestão e eu vou ficar, na verdade, em alerta. Eu vou ficar tenso, eu vou levar sangue não para a parte de digestão, mas para a parte de músculo, de tendão, porque eu estou tenso. Então veja que às vezes um simples hábito, uma rotina de como eu como, já vai interferir totalmente no processo da digestão e para quem é obeso vai atrapalhar no processo do emagrecimento. Então assim, emagrecimento, você precisa fazer sim uma dieta hipocalórica, não tem como emagrecer comendo a mesma quantidade que você precisa para manter teu corpo, tem que fazer um déficit calórico, e as pessoas, quando eu falo em déficit calórico, elas têm pessoas assim obesas que saem pulando de aversão, mas gente, isso é equação de energia, não tem como fugir disso, né? Se eu estou muito obeso, tenho muita reserva, e eu estou comendo o mesmo tanto para manter isso, não tem como emagrecer, né? Então eu preciso fazer um déficit calórico, que não quer dizer que eu vou ter que deixar de comer algum grupo de alimento, mas eu tenho que fazer esse déficit e eu tenho que preparar esse microbioma para me ajudar a emagrecer, tá? Então tem sim hoje várias suplementações de apoio nesse tratamento, pensando em intestino. Nós temos ácido clorídrico para melhorar a acidez do estômago, cloridrato de betaína, enzimas pancreáticas, sais biliares para suplementar, tudo para ajudar na digestão. Nós temos probióticos, prebióticos, pós-bióticos, né? Nós temos suplementos que ajudam a corrigir o leaky gut, que eu falei. Tá? Então tem um arsenal muito grande de coisas que a gente pode estar lançando mão para ajudar no emagrecimento, né? A tratar a obesidade.